Fala, meus amigos! Terça-feira, 30 de junho de 2020, estamos todos aqui pelo primeiro Congresso Online de Ciências Jurídicas. Eu sou o professor Jéssico Coutrin, delegado de polícia no estado de Minas Gerais e professor de processo penal, e vou bater um papo rápido com vocês aqui sobre as funções do poder de polícia do estado e a investigação criminal pela polícia judiciária. Antes de nós iniciarmos, eu deixei aqui na lousa meu telefone, aqui é Instagram e também o WhatsApp. Me chame lá para darmos continuidade a este bate-papo. Vai ficar anotado aqui o tempo todo da explanação, vocês copiem aí e me chame tanto no Instagram como também no WhatsApp. Sem demora, queria agradecer toda a galera do primeiro Congresso Online de Ciências Jurídicas pelo convite. Muito honrado em estar aqui com vocês neste período difícil. Espero que estejam todos bem, todos em casa, quem pode ficar em casa, mas é isso aí. Vamos enfrentar todos juntos, não é a pandemia que vai nos afastar de estar neste contato, ainda que um contato virtual. Dito isso, vamos dar início ao nosso tema, que eu disse para vocês que são as funções do poder de polícia do Estado e a investigação pela polícia judiciária. Tema interessantíssimo, importantíssimo para o processo penal, para o pessoal aí que almeja a carreira processual criminal, as carreiras jurídicas que envolvem as ciências criminais. Eu vou começar falando com vocês sobre as funções do poder de polícia do Estado. Galera, o poder de polícia do Estado nós podemos dividi-lo em duas funções. Eu falo na função de polícia administrativa e também posso falar na função de polícia judiciária. Então veja que essa é a nossa primeira divisão antes de darmos continuidade ao nosso papo. Polícia administrativa e polícia judiciária, as duas funções do poder de polícia do Estado. Veja que quando eu falo na polícia administrativa, na função de polícia administrativa, eu falo aqui em uma ampla atividade do poder de polícia do Estado. Porque eu posso ter a polícia administrativa na vigilância sanitária, na fiscalização urbanística, na fiscalização ambiental, na prevenção do crime, que geralmente é feito pelas polícias militares. Tudo isso são atividades da polícia administrativa, função da polícia administrativa. De outro lado, eu consigo extrair do sistema constitucional a função de polícia judiciária. Em relação à polícia judiciária, vou aprofundar daqui a pouco com vocês, nós temos a investigação, a atividade investigatória, função essencial à justiça, que em relação à polícia civil e à polícia federal tem aqui um poder-dever de investigar. Eu vou colocar a polícia civil no plural, porque cada estado tem a sua, o Distrito Federal também. Então veja, as polícias civis e a polícia federal, enquanto exercentes de maneira primordial da atividade de polícia judiciária, possuem o poder-dever de investigar. Dito isso, já dividimos as funções do poder de polícia do Estado em duas: polícia judiciária, basicamente com a investigação, e polícia administrativa, atividade fiscalizatória, atividade de prevenção do crime. Vejam vocês que a Constituição Federal, ela organizou os órgãos policiais. A própria Constituição, ela estabeleceu qual era a função ou qual é a função de cada órgão. Ela disse o que a Polícia Federal vai fazer, o que a Polícia Civil vai fazer, o que a Polícia Rodoviária Federal vai fazer, o que o Corpo de Bombeiro Militar vai fazer e qual também a atribuição da Polícia Militar. Tudo isso é organizado dentro do texto constitucional. E ao organizar as funções policiais, os órgãos policiais e as suas atribuições, o Constituinte ele dividiu a segurança pública em duas. Quando eu falo em segurança pública no âmbito constitucional, eu tenho a segurança preventiva e a segurança repressiva. Vejam vocês que nós já estudamos a noção de polícia administrativa e polícia judiciária, que eu volto nela daqui a pouco, mas agora, dentro da Constituição, basicamente a partir do artigo 144 da Constituição,
quando eu falo em segurança pública, na divisão constitucional dos órgãos e funções de segurança pública, eu falo em segurança pública preventiva e segurança pública repressiva. E aqui, galera, quando eu estou na segurança pública preventiva, eu falo justamente da polícia administrativa. Olha como as coisas vão ficando claras, vão se encaixando. Segurança pública preventiva, polícia administrativa, polícia ostensiva, que aparece, que se mostra, cuida da prevenção do crime. Do outro lado, dentro da organização da segurança pública constitucional, eu tenho a função repressiva e, em regra, a função repressiva diz respeito à função de polícia judiciária, à investigação criminal, ou seja, a atuação policial após o crime para apurar os elementos de materialidade e autoria delitiva. Então nós já organizamos. Eu tenho aqui a função preventiva na segurança e a função repressiva. A função preventiva, ela diz basicamente respeito à polícia administrativa e a função repressiva, basicamente as funções de polícia judiciária. Então não podemos nos afastar que a organização das polícias no Brasil, no âmbito estadual, eu tenho duas polícias. São duas polícias com funções completamente distintas, mas que paradoxalmente se complementam. Essas funções são complementares, não obstante distintas. Não obstante, o próprio Constituinte, lá no artigo 144, organizou a função de cada um. Quando eu falo em duas polícias, eu estou falando exatamente na Polícia Militar e na Polícia Civil. E aqui eu quero trazer para vocês uma observação que eu coloquei aqui para não nos esquecermos, do Coronel Carlos Magno Nazaré Cerqueira. O Coronel Nazaré Cerqueira, ele foi comandante-geral da Polícia Militar do Rio de Janeiro pelo período de 8 anos, e ele tem alguns textos que eu até recomendo para vocês, vou repetir o nome aqui porque está na internet e muito enriquecedor. Carlos Magno Nazaré Cerqueira, Polícia Militar do Rio de Janeiro, comandante-geral por 8 anos. Ele diz o seguinte: quando eu estudo as funções da Polícia Militar, quando eu estudo as funções da Polícia Civil, o grande equívoco com relação às atribuições de cada polícia, Polícia Militar e Polícia Civil, eles são sanados pela divisão de Polícia Administrativa e Polícia Judiciária. Então veja que nós já começamos aqui a nossa palestra, já começamos o nosso bate-papo falando, de acordo com Nazaré Cerqueira, eu já sei o que é Polícia Administrativa e eu já sei o que é Polícia Judiciária. Os grandes conflitos envolvendo Polícia Civil e Polícia Militar, eu vou resolver, ou pelo menos começar a resolver, a partir da noção de Polícia Administrativa e Polícia Judiciária. E aqui eu preciso voltar a falar de Polícia Administrativa, porque a Polícia Administrativa, de acordo com o artigo 144 da Constituição, ela se define pela noção de ordem pública. Então, quando eu falo em polícia administrativa, muito mais ligado aqui à atuação da polícia militar, eu tenho a noção da ordem pública. E polícia judiciária, ligado pela noção de crime, pela noção de infração penal, ou seja, investigação do crime. Então veja, polícia militar, polícia ostensiva, em regra, função aí de polícia administrativa, visa garantir a ordem pública. Polícia Civil, em regra, polícia judiciária, a noção de infração penal, melhor dizendo, de investigação da infração penal, investigação criminal. Então, minha gente, eu vou falar aqui, quando eu falo da atuação policial, na verdade, quando eu falo da persecução penal como um todo, é que o nosso tema aqui ele está na ponta da persecução penal, ainda na atividade investigativa. Mas nós sabemos que após a investigação, se houver elementos de autoria e materialidade, pode ser que tenha a segunda fase da persecução penal, que é o processo judicial. Veja que quando eu falo em persecução penal, eu estou falando, consequentemente, em limitação de liberdades individuais. Eu estou falando em limitação de direitos fundamentais. Então, essa intervenção do Estado para, limitando as liberdades individuais, garantir a ordem pública, garantir a tranquilidade, garantir a segurança, garantir a salubridade,
define a polícia administrativa. Então vejam que vocês já sabem que a polícia administrativa é aquela intervenção do Estado que não vai deixar de limitar liberdades individuais, mas para garantir a ordem pública. De outro lado, além do texto constitucional, artigo 144, eu posso ir para o artigo 4º do CPP, que eu vou ter a polícia judiciária exercida pelas autoridades policiais, que são os delegados de polícia, na investigação, na apuração dos crimes. Então eu acho que está bem claro a diferença entre polícia administrativa e polícia judiciária, as duas funções do poder de polícia do Estado. E aí eu organizei uma rápida síntese para vocês, para recomendar o estudo em relação às atribuições constitucionais de cada força policial. Por exemplo, lá no parágrafo 5º do artigo 144, eu tenho a polícia militar como polícia ostensiva e preservação da ordem pública. Lembrando que a própria Constituição dá à polícia militar a atribuição para investigar crime militar praticado por militar. Então a polícia militar, além de polícia administrativa, ela vai exercer também a função de polícia judiciária quando se tratar de crime militar. Artigo 8º do Código de Processo Penal Militar. Tranquilo? Aí, dando sequência ao artigo 144, lá no parágrafo 2º, eu tenho que a Polícia Rodoviária Federal ficou com a atribuição do patrulhamento ostensivo das rodovias federais. E ainda no artigo 144, uma análise conjunta aqui dos parágrafos 1º e 4º, eu tenho que a investigação criminal e a atividade de polícia judiciária ficou a cargo da Polícia Civil e da Polícia Federal. Então vejam, minha gente, que o Constituinte de 88, ele organizou o sistema de segurança pública. Ele organizou quem investiga, quem cuida da ordem pública, ele organizou quem cuida da prevenção do crime e quem cuida da repressão, ou seja, da investigação após o momento que o crime aconteceu. E é preciso lembrarmos o seguinte, essas são as funções principais, as funções típicas. Porque é importante nós lembrarmos que essas são as funções principais, as funções típicas de cada força policial. Porque é possível que, desde que é autorizado em lei, de forma secundária, cada força policial dessa exerça uma outra atividade. Ou seja, eu posso ter a polícia militar, que tipicamente, de forma primária, exerce a função de polícia administrativa, de forma secundária, exercendo a função de investigar, como, por exemplo, os crimes militares. Como, por exemplo, não. A Polícia Militar, de acordo com a Constituição, só pode investigar crime militar. Ela exerce a atribuição de Polícia Judiciária Militar quando se tratar de crime militar. Eu tenho, por exemplo, a Polícia Federal, com a função de polícia investigativa, de polícia judiciária, podendo exercer função de polícia preventiva, de polícia administrativa, por exemplo, quando emite passaporte, quando fiscaliza portos, quando fiscaliza aeroportos. Igualmente a Polícia Civil, que precipuamente, de forma típica e de forma primária, tem a atribuição de investigar, a atribuição de polícia judiciária, nada impede, por exemplo, a criação de uma delegacia especializada na prevenção de determinado crime. O que não pode ter, minha gente, é usurpação da função constitucional. O que não pode ter é uma instituição pegar a função da outra sem ordem legal, sem ordem constitucional, e eu tenho aí uma verdadeira usurpação. Fora disso, o Constituinte desenhou perfeitamente o funcionamento autônomo, o funcionamento harmônico das forças policiais. E aqui eu tenho alguns pontos importantes para trabalhar com vocês. Seja na investigação criminal, que é uma atividade precípua da polícia judiciária, ou seja, até mesmo no policiamento ostensivo nas ruas, vejam vocês que a polícia, que o policial, ele é o primeiro sujeito estatal que tem contato com os agentes do crime, com os sujeitos do crime. Como a polícia, seja ela a polícia na função administrativa, seja ela na função de polícia judiciária, tem este primeiro contato com os agentes do crime, obviamente ele está mais vulnerável aos abusos. Ele fica mais vulnerável aos ilícitos, aos excessos. Obviamente, é o primeiro sujeito com contato com os atores do crime, com os autores do crime. Ele está ali mais vulnerável
aos abusos, aos excessos, pela própria natureza de ser o primeiro sujeito a ter contato com essa cena. Consequentemente, eu preciso de um rigoroso controle da atividade. Essas atribuições de cada polícia, elas devem ser definidas de forma clara. Os modos de controle também dessa atuação devem ser claros para evitar excesso, para evitar abusos. E o Constituinte, ao organizar em capítulo próprio a segurança pública, fez isso de forma límpida, de forma clara. Então é preciso, até mesmo como pressuposto à garantia do Estado Democrático de Direito, que cada força policial limite-se à sua atuação constitucional. E quando eu falo disso, é muito importante nós lembrarmos que eu estou falando do texto constitucional, Organização da Segurança Pública no texto constitucional, e a Constituição de 88 ela traz a redemocratização do nosso país. Eu tenho uma redemocratização a partir de 88, e a partir de 88 eu tenho uma explícita divisão entre polícia ostensiva e polícia investigativa. A Constituição, no artigo 144, ela fala quem investiga e quem cuida da polícia ostensiva. Ela diz quem cuida da polícia judiciária e quem deve cuidar da ordem pública. E veja que as forças policiais elas passam a ser submetidas a estes limites constitucionais. Esses limites constitucionais eles vão garantir o Estado Democrático de Direito e, essencialmente, a tutela dos direitos fundamentais. Obviamente que tanto no policiamento ostensivo como também na investigação eu posso ter restrição de direitos fundamentais e limitação de direitos fundamentais. E nós sabemos que a limitação de direitos fundamentais ela deve se dar no estrito limite constitucional, no estrito limite legal, sem haver excesso, sem haver usurpação de função. E é claro que eu estou falando com vocês que a harmonia deste sistema, a harmonia dessas forças policiais do artigo 144, atuando cada uma na sua função, é pressuposto para a manutenção do Estado Democrático de Direito. É pressuposto para a efetivação de direitos fundamentais que, pela própria relatividade dos direitos fundamentais, eles eventualmente irão se colidir no caso concreto e é necessário, no caso concreto, a autoridade com poder de decisão ver qual direito vai se sobrepor. Então veja que quando eu falo no cumprimento constitucional das atribuições das forças policiais, de acordo com o organizado pelo Constituinte, eu estou falando também na garantia de direitos fundamentais do cidadão, que não pode ter seus direitos limitados de forma arbitrária, de forma que não seja a definida em lei. Dito isto, uma rápida observação aqui, eu peço licença ao Ferraioli para trazer alguns pontos sobre o garantismo, que eu acho que enriquece este debate. No âmbito do garantismo, no âmbito da teoria do garantismo, dentro do Estado Democrático do Direito, o Ferraioli vem e fala o seguinte: as polícias elas devem se dedicar às três funções. De acordo com o Ferraioli, as polícias devem ter três funções. Quais são essas três funções policiais? A investigação, ou seja, a função investigativa, a função preventiva e a função de auxiliar da jurisdição. Então eu preciso ter a polícia com função investigativa, a polícia com função preventiva e a polícia com função auxiliar da jurisdição. E o Ferraioli diz mais, fala, ó, cada força policial dessa, ela deve ser destinada a um corpo de polícia próprio, organizado com independência. Então vejam vocês que, de acordo com o Ferraioli, além da conhecida separação de poderes do Montesquieu, que eu tenho aí as funções de poder legislativo, executivo e judiciário, o Ferraioli ele vem e nos diz o seguinte, ó, além dessa separação de poderes do Montesquieu, eu tenho também as funções e instituições de governo e as funções e instituições de garantia. Por que isso é importante no nosso debate? Porque vejam que as funções, as instituições de governo, elas se legitimam democraticamente pela vontade da maioria. Elas advêm da representação política, seja legislativa, seja executiva. Já as funções e instituições de garantia, elas não se legitimam democraticamente pela vontade da maioria. Elas se legitimam democraticamente pela obediência aos direitos fundamentais, pela obediência à lei.
As funções de garantia, as funções de instituições de garantia, elas estão subordinadas à lei, elas estão subordinadas à obediência de direitos fundamentais. E aí o Ferraioli vem e diz o seguinte, essas funções de garantias, elas não estão só no Poder Judiciário. Não é só o Poder Judiciário quem exerce essas funções de garantias, que deve estar livre das pressões políticas, que não se legitima democraticamente pela vontade da maioria, como é o Executivo e o Judiciário. Essas funções, elas podem estar também, historicamente, no âmbito do Executivo, como é o nosso caso. As forças policiais, no caso brasileiro, elas estão no âmbito do Poder Executivo, mas elas não são instituições de governo, funções de governo. De acordo com a divisão do Ferraioli, elas são funções e instituições de garantia. E assim elas não são legitimadas pelo princípio da maioria. São legitimadas pela tutela de direitos fundamentais e aí precisa ser assegurado a independência em relação ao Executivo. Por isso o tema em pauta é a autonomia da Polícia Federal, a autonomia das polícias civis, para que exerçam com independência as suas funções, já que eu falo aqui em funções de garantias. A dependência aqui das forças policiais é a obediência aos direitos fundamentais e não a desejos políticos, a desejos governamentais. E nesse sentido, nosso saudoso Luiz Flávio Gomes vem e diz o seguinte: a separação de poderes, ela vai muito além da separação das funções de poder do Estado em relação ao Executivo, Legislativo e Judiciário. O LFG ele fala, a separação de poderes é uma cláusula pétrea que ela vai desde a divisão das funções do poder estatal, quando eu falo sim em poder executivo, poder legislativo e poder judiciário, mas ela também deve ser obedecida desde esse limite, desde esse mais alto grau da República até o mais inferior grau de controle dos órgãos estatais. Eu volto a dizer, eu não posso ter usurpação de função em relação às forças policiais, porque eu estaria violando aqui, de certa forma, essa separação de poderes de acordo com a visão que o LFG nos traz. E o Luiz Flávio Gomes ele diz que essa separação de função ela deve ser observada em todas as esferas, em toda a estrutura do Estado, para evitar abuso. E para evitar abuso desde a fase inicial da persecução penal. Olha que interessante, que maravilha, Luiz Flávio Gomes, mais uma vez. Ele diz, para evitar abuso desde a fase investigativa, para evitar abuso desde a fase preliminar do processo, é imprescindível que se observe a separação de funções. Cada polícia, cada força policial, ela tem uma função constitucionalmente estabelecida. E aí, novamente, o Nazaré Cerqueira vem e nos fala o seguinte, o coronel que comandou a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro por 8 anos, vem e diz o seguinte, não pode haver conflito das atribuições policiais. Pela complexidade do tema, a solução, de acordo com o Nazaré Cerqueira, não é conflito em relação às atribuições policiais, muito menos a fusão das polícias. E aí ele coloca uma pergunta que eu vou ler para vocês. Ele diz o seguinte, é bom saber-se o que se quer, reforma policial para que ela seja eficiente e eficaz ou fusão policial. Ou seja, minha gente, não estamos discutindo aqui a necessidade de melhoria, de reforma nas polícias, para que elas sejam, dentro das suas atividades, dentro das suas atribuições constitucionais, cada vez mais eficazes e dê uma resposta cada vez mais eficiente à sociedade. Mas este debate não passa, por exemplo, como o Nazaré Cerqueira coloca, pela fusão das polícias. Ele passa, sim, por uma reforma policial visando polícias cada vez mais eficientes, cada vez mais eficazes. E aí, nesse ponto, eu trago o STF no julgamento da ADI 3.614, dizendo que Polícia Civil e Polícia Militar têm atribuições, têm funções específicas, têm funções próprias, delimitadas e não se confundem. Então veja, olha o caminho que nós estamos percorrendo aqui para falar das funções do poder de polícia do Estado e da investigação pela Polícia Judiciária. Além da Constituição organizar essa divisão de funções, além de nós já entendermos a manutenção e a obediência dessas funções para a harmonia do Estado Democrático de Direito, o próprio Supremo vem e diz que
Cada polícia civil, polícia militar, tem a sua função delimitada e não se confunde. E aí eu tenho o seguinte: a polícia militar pode investigar? A polícia militar pode exercer a função investigatória? Pode, em relação aos crimes militares. Então veja que a função investigatória da polícia militar, ela se limita aos crimes militares. Tranquilo, minha gente? Beleza? Vamos dar sequência ao nosso estudo. Eu estou falando aqui pelo primeiro congresso online de ciências jurídicas. Espero que vocês estejam acompanhando de forma bacana. Vamos molhar a garganta aqui, porque eu quero dar continuidade ao nosso tema falando do professor Eugênio Pacelli. O professor Eugênio Pacelli, quando ele comenta a Lei 12.830 de 2013, ele faz algumas observações importantíssimas ao nosso debate de hoje. Ele fala o seguinte, que a natureza jurídica da carreira de delegado de polícia, ele diz que as funções garantidas ao exercício da carreira de delegado de polícia pela Lei 12.830 de 2013, seja a função de polícia judiciária, seja a função de polícia investigativa na investigação criminal, são delineadas também pelo legislador infraconstitucional. Além do artigo 144 da Constituição tratar do tema, o legislador infraconstitucional na Lei 12.830 de 2013 traz essa abordagem legal. E aí o Pacelli diz que a autoridade policial atribuída legalmente para presidir o inquérito policial, ou então outro procedimento previsto em lei, como o artigo 69 da Lei 9.099 de 95, a Lei dos Juizados Especiais, que trata do termo circunstanciado de ocorrência, o TCO, é o delegado de polícia. E aí o Pacelli deixa isso bem claro, uma interpretação que não há dúvida, onde a autoridade de polícia atribuída legalmente para a presidência do inquérito policial ou outro procedimento investigativo previsto em lei é o delegado, seja o delegado civil ou o delegado federal, obviamente cada um dentro da sua esfera de atribuição. E nessa mesma direção do Pacelli nós temos aí o Supremo em duas ADIs. Eu posso citar para vocês a ADI 3.441 e também a ADI 2.427, no sentido de que a autoridade policial para presidir a investigação criminal é o delegado de polícia. Então olha como o nosso caminho aqui até agora está bacana. Já identifiquei as funções do poder de polícia do Estado, já identificamos a polícia administrativa e a polícia judiciária, já identificamos aqui em tese as funções da polícia militar e da polícia judiciária, seja polícia civil, seja polícia federal. Já falamos que quem preside esta investigação criminal, ressalvado obviamente crime militar, porque crime militar quem investiga é a polícia militar, é o delegado de polícia, excetuado os crimes militares, quem investiga é o delegado, seja na competência, na atribuição da polícia civil ou da polícia federal. Agora nós vamos passar a falar o seguinte: a designação do delegado para analisar a matéria, a designação do delegado para proceder às atividades de polícia judiciária ou de polícia investigativa, ela deve ser anterior ao fato. Eu preciso trabalhar a noção aqui com vocês da designação do delegado anterior à análise da matéria que ele vai trabalhar. E além disso, o exercício das funções do delegado, das atribuições do delegado, devem ser permanentes, deve ser livre de influências, livre de influências externas, política, econômica, enfim. Deve ser uma fixação de atribuição prévia à análise do fato, com exercício de atribuições permanentes, alheios a influências. E aqui eu falo no princípio do delegado natural. Então veja que a designação do delegado para analisar a matéria deve ser prévia. Com isso eu falo no princípio do delegado natural, princípio adotado pela Lei 12.830 de 2013, que visa evitar a designação de delegado posterior ao fato, ou seja, uma investigação de exceção. Além disso, a própria Lei 12.830, ela evita a avocação ilegal do procedimento investigatório e também evita a remoção injustificada do delegado, que
que nós chamamos de inamovibilidade mitigada. Conforme o professor Pacelli, conforme o professor Nestor Távora, conforme nossa interpretação da Lei 12.830, eu tenho a consagração do princípio do delegado natural. Com isso, a eventual restrição de direitos fundamentais do investigado deve se dar em nome do interesse maior da coletividade. As restrições de direitos fundamentais durante a investigação, durante a persecução penal, ela não vai se dar por influências políticas, por influências externas, por influências econômicas. Por quê? Porque eu tenho uma autoridade, um delegado de polícia, previamente constituído, com garantias a atuar com liberdade, e aí eventuais restrições de direitos fundamentais, ela vai se dar em nome do interesse da coletividade e não com base em interesses seletivos. Veja então que a remoção arbitrária, além de violar a prerrogativa da inamovibilidade, eu digo a remoção arbitrária do delegado de polícia, da sua circunscrição para outra, além de violar a prerrogativa da inamovibilidade, também atinge outras garantias, inclusive garantias do investigado, ferindo o princípio do delegado natural. E aí um outro professor que nos ajuda nesse debate é o professor Tucci, e o Tucci vem e fala o seguinte: a investigação criminal ela está no âmbito da administração pública. A Polícia Civil, a Polícia Federal, as polícias que exercem as funções de polícia judiciária, elas estão no âmbito da administração pública. Ou seja, elas são formalmente administrativas. Mas elas, não obstante serem formalmente administrativas, possuem uma finalidade judiciária. Não estou dizendo aqui que é jurisdicional, que é exercício de jurisdição. Nada disso. Estou dizendo que possui uma finalidade judiciária. Dito isso, o professor Laura Tucci conclui: o delegado exerce função materialmente judicial. Veja que formalmente o delegado está no âmbito da administração pública, âmbito do poder executivo, função de natureza administrativa, mas materialmente função é judicial. Obviamente deve ser garantida independência, obviamente deve ser garantido imparcialidade. E aí ele vem e lembra o seguinte: o delegado é o órgão administrativo que tem atribuição investigativa. Além de ter atribuição investigativa, ele é dotado do poder legal para deliberar sobre o flagrante. Ele vai ter essa função judicial ao deliberar sobre a prisão em flagrante, seja para ratificar a prisão em flagrante, seja para determinar a liberdade provisória mediante a fiança, seja para relaxar a prisão ilegal. Veja que eu tenho aqui juízos, eu tenho aqui valoração do fato típico. Então, não obstante uma atividade de natureza administrativa, ela possui, pelo menos formalmente falando, mas materialmente possui natureza judicial. E aí, consequentemente, a imparcialidade não é restrita à jurisdição. A imparcialidade também deve ser exigida da autoridade policial. A imparcialidade também deve ser exigida do delegado de polícia. A imparcialidade ela é vital à investigação. E a imparcialidade, obviamente, ela requer a independência do delegado. Eu preciso efetivar garantias ao exercício das atribuições do delegado, para que, livre de intimidações políticas, livre de intimidações funcionais, ele consiga ter a imparcialidade necessária para conduzir as investigações. E com essa imparcialidade que precisa ser garantida ao delegado, eu vou garantir a eficácia da apuração dos fatos. Eu vou conseguir chegar a uma verdade, pelo menos eticamente construído, não uma verdade absoluta, mas dentro do devido procedimento legal, o que se conseguir reconstruir obedecendo direitos fundamentais, viabilizando não só os elementos de justa causa para eventual ação penal, mas viabilizando também teses defensivas. Porque o delegado ele deve ter uma... Já falei da natureza jurídica da carreira, ele deve ter aí... ele possui o dever, melhor dizendo, de uma análise técnica, de uma atuação jurídica. E essa atuação técnica, essa atuação jurídica do delegado, além das disposições constitucionais, lá no artigo 144, ela é exigida também pela Lei 12.830. Veja que a própria Lei 12.830 de 2013
ela exige do delegado uma atuação conforme a Constituição, conforme o padrão garantista, o modelo garantista constitucional. Por isso que eu digo que, apesar dessa inerente valorização do crime, valorização do injusto criminal, os atos, as decisões do delegado, ela não pode embasar decisionismo. As decisões do delegado, já que ele está trabalhando com as liberdades individuais, principalmente na análise da prisão em flagrante, ela deve ser fundamentada com base no ordenamento jurídico. Ela não pode ter um viés com espectro discricionário, mas na verdade decisionista, onde o delegado vai decidir da forma como ele quer. O delegado está limitado na sua decisão pelas diretrizes legais e pelas diretrizes constitucionais. E qual é o instrumento? O principal instrumento por meio do qual o delegado de polícia vai ter esta atuação? Eu tenho outros, eu tenho o termo circunstanciado de ocorrência, eu tenho o procedimento de diligência preliminar, de verificação prévia de informação, mas o principal instrumento investigatório do ordenamento jurídico brasileiro é o inquérito policial. E agora veja que nós chegamos no centro do nosso debate, eu estou falando do inquérito policial, o principal instrumento investigatório a cargo da Polícia Judiciária, que é um procedimento administrativo. É um procedimento investigatório administrativo que busca elementos de materialidade de autoria delitiva. Para que esses elementos? Por que o inquérito policial busca elementos de autoria e materialidade delitiva? Veja que esses elementos eles servem à acusação, porque se eu tiver justa causa para que a acusação ingresse em juízo oferecendo a inicial acusatória, eu vou ter início do processo, mas não só a acusação. Estes elementos também servem à defesa. Estes elementos também servem à tese defensiva. E aí veja que esses elementos escolhidos no curso do inquérito policial, que não tem um caráter unidirecional, eles servem tanto à defesa como também à acusação. Esses elementos do inquérito eles vão possibilitar o segmento, o prosseguimento da persecução penal, no caso de eventual ação penal. Ou então esses elementos do inquérito policial vão justificar eventual arquivamento do feito. Por quê? Porque como o inquérito ele serve também a teses defensivas, através do inquérito eu posso demonstrar que não há justa causa para eventual ação penal. Além disso, estes elementos do inquérito policial, eles servem também ao juiz. Porque veja, no curso do inquérito policial é possível o delegado de polícia representar por medidas cautelares, seja de natureza pessoal, probatória, de natureza patrimonial, como por exemplo sequestro, arresto, de natureza pessoal, eu falo na própria prisão, prisão preventiva, prisão temporária. Então estes elementos vão servir também para o juiz analisar se há justa causa para as medidas cautelares. Por isso que eu digo para vocês que o inquérito policial ele é a ponte que vai ligar a notícia do crime, a simples notícia do crime, ao processo penal. Através do inquérito policial eu saio da simples notícia do crime, desenvolvo a investigação pela Polícia Judiciária e, havendo justa causa, nós temos aí esta ponte da simples notícia crimes para o processo penal. Através do inquérito eu tenho justa causa, minha gente, para embasar o constrangimento. Quando eu digo constrangimento, eu me refiro às limitações de direitos fundamentais. Através do inquérito policial, eu sei que o nosso tempo aqui já deve estar estourado, mas eu quero trabalhar isso com vocês. Através do inquérito policial eu tenho a passagem de um juízo de mera possibilidade para um juízo de probabilidade. E esse juízo de probabilidade que eu alcanço no inquérito policial, ele vai autorizar, por exemplo, o indiciamento do investigado, ele vai autorizar medidas cautelares, por exemplo, a prisão preventiva, a prisão temporária, o sequestro de bens, o arresto de bens, uma interceptação telefônica, e esse juízo de probabilidade, ele também pode autorizar o recebimento da denúncia pelo juiz, porque os elementos de justa causa foram construídos ao longo do inquérito. O Ministério Público, com base nesses elementos, oferta a inicial acusatória e, com base nesses elementos, com este juízo de probabilidade, o Judiciário recebe a denúncia. E a regra que eu tenho é a seguinte: o inquérito policial deve começar e deve terminar. Ou seja, o inquérito policial ele não pode ser interrompido prematuramente.
É uma obrigação do Estado, é um dever do Estado concluir a investigação. Ah, professor, mas tem exceção? Tem alguma hipótese onde o inquérito pode ser trancado? Onde o inquérito ele vai ser obstado, não pode ter continuidade? Tem sim uma exceção. Imagina um indiciamento arbitrário, um indiciamento completamente abusivo. Veja que o fato pelo qual o sujeito foi indiciado não é crime, é um fato atípico, ou então inexiste autoria. Pense em um caso esdrúxulo, um indiciamento completamente arbitrário. Neste caso, de acordo com o STJ, cabe habeas corpus ao juiz da comarca e o juiz, verificando a ilegalidade, pode determinar o trancamento do inquérito policial. Mas isso é medida de exceção, porque a regra é a investigação terminar, ainda que seja para demonstrar a inocência do sujeito. Minha gente, eu disse para vocês que o inquérito policial ele é a ponte entre a notícia crimes e o processo penal. Ele sai do mero juízo de possibilidade para o juízo de probabilidade. Então eu vou aproveitar, já que eu estou abusando aqui da paciência de vocês, já estouramos o nosso tempo. Eu espero que a galera do Congresso não brigue com a gente, né? Um grande abraço aí para toda a turma que está organizando este primeiro Congresso Online de Ciências Jurídicas. Mas eu vou aproveitar aqui para nós aprofundarmos neste debate. Já estamos até aqui, então vamos aprofundar neste debate. É o seguinte, minha gente. Na persecução penal, eu tenho aqui pelo menos duas fases, não é isso? Uma fase administrativa da investigação criminal, presidida pelo delegado de polícia, e uma fase judicial, se houver denúncia, o juiz receber a denúncia, eu vou ter o processo, presidida pelo juiz de direito. Eu preciso saber qual é o grau de conhecimento, qual é o grau de cognição necessário para cada autoridade de cada fase dessa persecução penal emanar as suas decisões. Então veja que eu saio de uma cognição sumária, uma cognição pobre, precária, para uma cognição exauriente, uma cognição plena, com vasta produção probatória, rica. E entre a cognição sumária e a cognição exauriente, eu tenho aqui 3 juízos de conhecimento, 3 juízos de cognição. Eu tenho o juízo de possibilidade, o juízo de probabilidade e o juízo de certeza. Juízo de possibilidade, juízo de probabilidade e juízo de certeza. Veja que na fase investigativa eu não falo em juízo de certeza. O juízo de certeza ele é inerente à instrução processual, à fase judicial, mediante contraditório, ampla defesa, produção de prova pelas partes. Somente ali através daquele juízo pleno de certeza, aquela cognição exauriente, é que o juiz vai poder, por exemplo, condenar o sujeito. Eu não posso ter uma condenação do sujeito num simples juízo sumário, uma cognição sumária de possibilidade ou de probabilidade. Então, na investigação, eu não tenho juízo de certeza. Na investigação, há uma limitação probatória. A instrução não é plena. Então, na investigação, eu tenho uma cognição sumária. Veja que estes elementos da investigação, não todos, mas em regra, eles vão passar pelo contraditório, pela ampla defesa, lá no processo, lá na fase judicial. Aqui na investigação, eu tenho uma cognição sumária. E nessa cognição sumária eu começo no juízo de possibilidade, que é um juízo mais fraco, de conhecimento acerca da materialidade e autoria do fato, para um juízo de probabilidade. E é esse juízo de probabilidade que vai justificar ou não o processo. Então veja que o juízo de possibilidade é aquele juízo inicial, a simples notícia crimes. Lembra que o inquérito ele é a ponte entre a notícia crimes e o processo penal? O juízo de possibilidade ele serve tão somente para a instauração do inquérito policial. São indícios mínimos, são indícios frágeis. Eu tenho aqui apenas plausibilidade em relação à autoria delitiva. Veja que o juízo de possibilidade ele só serve para o delegado de polícia instaurar o inquérito policial. No decorrer deste inquérito, avançando, pode ter a progressão para o juízo de probabilidade. O juízo de probabilidade é um juízo mais robusto de autoria e materialidade delitiva. E aí, com base nesse juízo de probabilidade, o delegado pode indiciar o sujeito, pode representar por algumas medidas cautelares, o autor da ação, no caso da ação penal pública, o Ministério Público, pode apresentar a inicial acusatória. Enfim, eu tenho aqui fundadas razões de autoria e materialidade.
E com isso eu acho que vocês já estão ligados aí, que em relação ao juízo sumário, a cognição sumária da primeira fase da persecução penal, há uma simetria entre o juízo de imputação positivo do delegado e o juízo de imputação positivo do Ministério Público, assim como o juízo de imputação negativo do delegado e o juízo de imputação negativo do Ministério Público. Olha como é que isso é fácil. Quando o delegado está diante de um juízo de imputação positiva, ele tem elementos de justa causa para indiciar. E estes mesmos elementos de justa causa vão ter assimetria, porque ele pode ser também, não vincula, pode ser, os elementos que o Ministério Público vai utilizar para denúncia, para oferecimento da denúncia. Assim como o juízo de imputação negativo pelo delegado, ou seja, o delegado conclui que não houve crime ou que o fato é atípico, e aí o delegado vai não indiciar o sujeito, esse mesmo juízo negativo pelo delegado que acarreta o não indiciamento, também é feito pelo promotor de justiça, pelo Ministério Público, quando, por exemplo, pede o arquivamento ou de acordo aí com o pacote anticrime, se a decisão que está ainda pendente de análise no Supremo, por enquanto a eficácia está suspensa, a tendência é que o próprio Ministério Público passe a ordenar o arquivamento e não mais pedir o arquivamento ao juiz. Então veja que eu tenho aqui tanto a possibilidade de juízo positivo como juízo negativo de imputação feito pelo delegado de polícia. Obviamente que quando o delegado de polícia for fazer um juízo negativo sobre a ilicitude do fato, sobre a culpabilidade do sujeito, ele deve ter isso de forma inequívoca. Porque se houver dúvida, aqui na dúvida ele deve indiciar, na dúvida o delegado de polícia deve indiciar para que essa questão seja debatida na instrução judicial. Ah, professor, mas por que o senhor estourou o tempo aí para falar dessa questão de juízo de possibilidade, de juízo de probabilidade, de juízo de certeza? Estou falando isso porque temos novidade na nova lei de abuso de autoridade, a Lei 13.869 de 2019. Lá no artigo 27, ela diz que requisitar instauração ou instaurar procedimento investigatório de crime em desfavor de alguém, sem qualquer indício mínimo da prática do crime, isso aqui configura abuso de autoridade. Então vejam vocês a importância do juízo de possibilidade, pelo menos ainda que de forma precária, autorizar a abertura do inquérito. Porque se eu não tiver, ainda que um indício frágil, um indício de possibilidade, para autorizar a abertura do inquérito policial, eu tenho um crime de abuso de autoridade, Lei 13.869, tipificado aqui no artigo 27. Então, minha gente, eu tentei dar um apanhado geral para vocês da investigação pela Polícia Judiciária. Não pensem vocês que sempre foi assim, tá? A investigação no Brasil, ela é ordinariamente inquisitiva, ordinariamente sigilosa, mas após as alterações legais, principalmente aí pós-88, eu tenho cada vez mais traços de contraditórios, de defesa no inquérito policial, porque o inquérito policial ele exerce a função de filtro para uma fase judicial. E importante aqui, quando eu falo que o inquérito policial é inquisitivo, não estou dizendo que ele é arbitrário. Ele é inquisitivo, mas contornado de garantias. Ele é inquisitivo, mas tem que obedecer ao sistema de direitos fundamentais positivado na Constituição Federal. Tem um doutrinador muito bacana, o Caiambos, e ele fala o seguinte, que nós precisamos afastar dos traços inquisitivos maléficos, mas nós temos que aproveitar os traços inquisitivos benéficos, porque ele faz uma crítica, que é uma crítica do Caiambos, que parte da doutrina desavisada trata o sistema inquisitivo todo como maléfico. E não, eu preciso ter esta ponte, eu preciso ter este exame prévio de legalidade antes de jogar o sujeito lá como réu de um processo penal. Aqui, para nós concluirmos, eu estava dizendo para vocês que nem sempre o inquérito policial teve essa garantia de direitos, essa função preservadora, essa função preparatória. Toda essa noção passa pela redemocratização do Brasil, pela garantia de direitos fundamentais positivados no texto da Constituição de 88, e aqui eu posso falar com vocês na função preservadora, na função preparatória do inquérito policial,
na função preservadora, onde o inquérito policial vai evitar um processo desnecessário. O inquérito policial tem um condão, sim, de preservar a liberdade do inocente, de poupar o Estado de gastos inúteis, assim como o inquérito policial ele tem a função preparatória. Ele acautela meios de prova perecíveis e ele oferta os elementos necessários para que o titular da ação penal exerça sua função em juízo, por exemplo, oferecendo a inicial acusatória. Mas, de todo modo, eu não posso dizer, ainda que cheio dessas garantias de direitos, que o inquérito policial é acusatório. O inquérito policial continua com a marca de inquisitivo, isso pela ausência de contraditório. Ainda que eu tenho, e isso é muito louvável, isso me traz o caráter democrático do inquérito policial, a participação da defesa, o contraditório mitigado no inquérito policial, eu não tenho no inquérito policial contraditório e ampla defesa pleno, como eu tenho na fase judicial. Por isso que no inquérito policial vige aí a marca do caráter inquisitivo, mas o inquisitivo constitucional, o inquisitivo com obediência com limites na Constituição Federal, não um inquisitivo arbitrário. E aí nós temos, por exemplo, a súmula vinculante 14 do Supremo, trazendo aí a participação da defesa no inquérito policial, as recentes alterações do Estatuto da OAB, trazendo a prerrogativa do advogado de participar do inquérito policial, de ter acesso ao inquérito policial, mas pelas próprias peculiaridades inerentes à investigação, o contraditório não pode ser pleno. Por que eu digo que pelas próprias peculiaridades? Muitas vezes a eficácia da investigação precisa do sigilo. Muitas vezes a eficácia da investigação, para atender o interesse maior da coletividade, precisa mitigar o contraditório, a ampla defesa, que só será pleno lá na fase judicial. Então, minha gente, como não tem contraditório no inquérito policial, pelo menos contraditório pleno, tá? Eu digo que há contraditório e ampla defesa, mas mitigado. Como eu não tenho um contraditório pleno, nós vamos dizer aqui, de acordo com o Código de Processo Penal, que o juiz ele não pode fundamentar uma condenação exclusivamente nos dados do inquérito policial, nos elementos colhidos no inquérito policial. Obviamente ele pode usar os elementos do inquérito policial somado aos elementos colhidos na instrução processual judicial, mediante contraditório e ampla defesa, e aí ele fazer um conjunto probatório. Mas utilizar exclusivamente os elementos colhidos na fase policial para condenar o sujeito não pode. Tá? Ressaltando aqui, de acordo com o artigo 155 do CPP, que as provas técnicas, as provas não repetíveis, que são produzidas lá no inquérito policial, elas são submetidas ao contraditório diferido. Por exemplo, exame cadavérico, local de homicídio, não é possível fazer de novo. Esses elementos, essas provas técnicas, elas são definitivas. Eu tenho provas produzidas no inquérito de caráter definitivo. E aí essas provas serão passadas pelo contraditório postergado, pelo contraditório diferido, lá na fase em juízo. Como eu disse para vocês, as peculiaridades do inquérito policial, ela pode demandar o sigilo, pode exigir o sigilo. E aí o artigo 20 do CPP diz que o delegado de polícia, cabe a ele assegurar no inquérito policial o sigilo necessário à elucidação do crime, o sigilo necessário a atender o interesse da sociedade. A regra no Estado de Direito é a publicidade. A regra não é o sigilo. O sigilo ele deve ser demonstrado no caso concreto. E aí, quando eu falo do sigilo inerente ao inquérito policial, do sigilo que faz parte da investigação, nós temos o sigilo interno e o sigilo externo. O sigilo interno é aquele sigilo dirigido às pessoas que possuem algum envolvimento com o procedimento, como, por exemplo, as partes, os advogados. O sigilo externo, dirigido às pessoas estranhas ao inquérito, como, por exemplo, a mídia, a massa, a opinião pública. Esse sigilo interno, que é dirigido às pessoas com envolvimento no procedimento, como, por exemplo, o investigado e seu advogado, ele não é absoluto. Ele não pode ser absoluto porque eu tenho que respeitar o acesso à defesa. A defesa tem que ter acesso ao inquérito, mas esse acesso ele não é ilimitado. Por isso que eu falo aqui que esse acesso é limitado, e quem vai limitar esse acesso da defesa é a necessidade de garantir a eficácia da investigação, a eficácia do ato. Obviamente o sigilo também não é aplicável aos membros do Judiciário e também do Ministério Público. Por isso que o professor Nicolinte fala, o sigilo do inquérito policial ele é garantista e utilitarista.
Ele tem a natureza garantista na medida de que ele preserva o indiciado, principalmente contra a imotivada exposição pública, mas o sigilo também é utilitarista, porque ele vai garantir a eficácia da investigação. Se eu tivesse no inquérito a publicidade plena, a regra da publicidade, eu não teria a eficácia das investigações. E aqui, agora sim, para a gente concluir, o primeiro juízo de tipicidade do fato criminal, do fato criminoso, do ilícito penal, ele é feito pelo delegado de polícia. O delegado de polícia, por exemplo, no indiciamento ou na decisão que ele ratifica o flagrante daquele sujeito que foi apresentado em flagrante, ali o delegado de polícia ele faz o juízo de tipicidade, o primeiro juízo de tipicidade do fato. E aqui ele não pode ficar preso a uma tipicidade meramente formal. O delegado de polícia deve se ater a uma tipicidade conglobante, analisar não só a tipicidade formal, como também a tipicidade material. Então veja, o delegado de polícia, por exemplo, no indiciamento ou na decisão que ratifica a prisão em flagrante, ele não pode estar preso a uma mera tipicidade formal. Ele tem que se ater também à tipicidade material, ele tem que verificar se o bem jurídico protegido foi realmente lesado. E aqui, por exemplo, eu excluo as lesões insignificantes e também as lesões irrelevantes. Minha gente, tudo isso que eu falei hoje com vocês, nesse tempo aqui que eu aborreci vocês, foi para tratar desta natureza assecuratória, garantista do inquérito policial nos termos constitucionais. Mas o Brasil sofre de uma modernidade tardia. Enquanto o mundo já falava disso há muito tempo, o Brasil, em decorrência dos diversos governos autoritários que precederam a ordem constitucional de 88, ele teve aqui a natureza assecuratória do inquérito policial retardado. Então, somente a partir de 88, somente a partir da Constituição da República de 88, é que eu tenho a passagem do inquérito policial de um mero instrumento unidirecional para afirmar o autoritarismo estatal para um instrumento de garantias de direitos. Então veja que hoje eu falo no inquérito policial que ele deve servir à eficácia na investigação criminal para apurar o crime, a autoria e materialidade do crime, mas também para garantir direitos. E aí eu quero que vocês não esqueçam o seguinte: o Estado ele possui o poder de punir. E essa aplicação do poder de punir do Estado, que vai justificar direitos individuais da pessoa, como por exemplo a própria liberdade, exige que o Estado esgote todas as fases da persecução penal, como por exemplo a atividade técnica da Polícia Judiciária. Por isso que a investigação é um direito fundamental do cidadão. É um direito fundamental do cidadão passar por essa filtragem para que ele não seja exposto a um injustificado processo penal. Porque através do inquérito policial, além do inquérito servir à acusação, elementos de justa causa para a acusação, o inquérito policial também pode servir à defesa e justificar um eventual arquivamento. Com isso eu encerro dizendo o seguinte: a prescindibilidade do inquérito policial, o inquérito policial como um procedimento investigatório altamente dispensável, como a doutrina antiga trabalha, isso não é a regra, isso é exceção. A regra é a indispensabilidade do inquérito policial, porque a praxe forense é a inicial acusatória ofertada pelo autor da ação penal ser embasada no trabalho investigatório da Polícia Judiciária. Meus amigos, eu acho que eu estourei todo o tempo que a gente tinha para estourar. Não tenho muito mais aqui para conversar, porque eu estou vendo aqui que o tempo está estourado. Agradecer demais vocês, agradecer demais a paciência que me ouviram, o pessoal do Congresso pelo convite. Estamos sempre juntos. Meu telefone está aqui, tanto o WhatsApp como o Instagram. Qualquer coisa, estou à inteira disposição. Tranquilo? Com isso, nós fechamos aqui nosso bate-papo um pouco longo sobre as funções do poder de polícia do Estado e a investigação pela Polícia Judiciária. Muito obrigado, fiquem com Deus. Tamo junto sempre, pessoal.